Bom dia, vamos falar hoje na parte de língua e linguagem, que é não trabalhar com o assunto regência verbal, explorando os mecanismos linguísticos. Então essa parte aí, vocês estão vendo na página um homem que parece um regente, que nós também a gente chama de maestro, que é o Roberto. E por que será que nós fizemos essa analogia entre o regente, o maestro, regente e a regência verbal? Porque, de certa forma, ambos comandam alguma coisa. Então, vamos ver o que é o conceito de regente. O conceito de regência. Falar em regência é sintonizar com a área musical. Podemos relembrar algumas orquestras sinfônicas nacionais que celebrizaram seus regentes, como Roberto, da Orquestra Sinfônica Brasileira, OSB. O trabalho de um regente ou maestro é orientar os músicos da orquestra para a leitura exata das notas e de outros sinais de uma partitura musical. Enunciado, uma teia de regência. O enunciado verbal é uma orquestração sintática de elementos linguísticos em coesão, com uma dinâmica própria e visando a um sentido único, onde está, contudo, a regência do enunciado. Vamos observá-la no anúncio publicitário a seguir. A gente acredita nas gerações futuras e também na preservação de culturas passadas. Análise do anúncio e interpretação de linguagem verbal e não verbal. Então vamos ver aí. Sendo institucional, este anúncio destaca a atuação da empresa. Letra A. Que informações verbais e visuais se prestam a isso? Informação visual, nós vimos informação de desenho rupestre do arqueológico brasileiro. Informações verbais, a gente acredita nas gerações futuras e também na preservação de culturas passadas. Ações no campo da arqueologia, energia para o desenvolvimento sustentável. Como elas caracterizam a atuação da empresa? Elas destacam a preocupação da empresa com o desenvolvimento sustentável e seus investimentos na arqueologia. Observe agora como as palavras do primeiro enunciado funcionam sintaticamente como regentes e ou regidas. A gente acredita nas gerações futuras e também na preservação de culturas passadas. Então, vocês viram aí agente sujeito, que no caso aí é o sujeito da oração, e rege, que ele rege, essa outra acredita nas gerações futuras e também na preservação da cultura passada, que é o predicado. A terceira pessoa do singular, da forma verbal, acredita, obedece ao comando do sujeito, que no caso o sujeito é a agente. Eu diria para vocês que dá uma ideia de coletivo, porque a gente é sinônimo de nós. Acredita, forma verbal, rege um duplo complemento, objeto indireto, nas gerações futuras e também na preservação de culturas passadas. O verbo exige esse tipo de complemento introduzido pela preposição em. Você pode pensar, onde é que está a preposição em? Quando diz nas gerações futuras e na. Porque na é a em, preposição em, mais o artigo a, feminino, o artigo a, ou as, quando está no plural. O substantivo gerações, um dos núcleos do objeto indireto, rege as e futura. Por esse motivo, essas palavras estão no feminino e no plural, mesmo não sendo complementos do regente,
isto é, não completando seu sentido, mas apenas acompanhando. O outro núcleo do objeto indireto, o substantivo preservação rege a, e o complemento que exige para si de culturas passadas. O substantivo culturas rege passadas. Então, você viu que uma palavra está regindo a outra, porque ela comanda. Então, o termo regente é aquele que comanda. E assim sucessivamente. Aqui diz, toda vez que um elemento do enunciado exige outro, estabelece uma relação de regência, que indica, pois, um termo regente, que é o subordinante, e outro regido, que é o subordinado. Um termo que tenha funcionado como regido em um momento pode se tornar regente em outro. A gramática normativa costuma tratar dos casos de regência apenas quando o regido é um complemento exigido pelo regente. Identifique no enunciado anterior casos em que os regentes sejam ou não complementos. Então, vamos ver. Às vezes acontece do termo regido não seja caso, identifique no enunciado anterior casos que os regentes sejam ou não complementos. Veja só. Complementos. Nós temos como complemento esse termo regido quando nós dizemos assim, ó. Acredita, no caso aí é o regente, e o complemento dele é nas gerações futuras, porque você faz a pergunta, acredita em quê? Nas gerações futuras. E o outro, acredita na preservação de culturas passadas. Então, neste caso, nós temos como regente o verbo acredita, aqui é do verbo acreditar, e o termo regido seria esses objetos indiretos, que não é complemento, que não tem complemento. Quando diz assim, as gerações, que é o regente, as gerações futuras, aí o futuro é o termo regido. Culturas passada, que o regente é cultura, e passada é o termo regido. A gramática normativa estabelece duas classificações para a regência de língua portuguesa, conforme o regente seja verbo ou nome, substantivo, adjetivo e advérbio. No primeiro caso, a regência será verbal. No segundo, nominal. Identifique no enunciado um caso de regência verbal e outro de regência nominal, considerando que os regidos sejam complementos. Então, aí nós temos regência verbal, acredita nas gerações futuras, ou acredita na preservação de culturas passadas. Então, nós vimos aí o verbo acreditar com dois complementos, e neste caso aí, ela é regência verbal porque os complementos completam o sentido de um verbo, do verbo acreditar. Regência nominal, preservação de culturas passadas. Quando eu digo preservação de quê? De culturas passadas. Então, preservação é um substantivo, portanto, aquilo que completa o sentido dele é um complemento nominal. Então, por isso que nós chamamos de regência nominal. O estudo da regência nos permite verificar que cada falante adota os mecanismos da língua falada do grupo social. Ao interagir com outros grupos que põem em jogo outros papéis sociais, aparecem diferentes hábitos linguísticos da fala, marcas de grupo aos quais cada falante precisa se adaptar. É no confronto entre fala e escrita, porém, que a questão da regência aparece. Na língua falada, não temos problemas com verbos como gostar ou escrever, que apresentam regências coincidentes com a da língua escrita. Mas, ao escrever um texto formal, ficamos em dúvidas
em relação a verbos que usamos na fala de maneira diferente da que encontramos na escrita formal. Mostra-se aí o confronto entre a norma e o uso. Porque você viu que quando você diz assim, eu gosto de chocolate, eu gosto de estudar, eu gosto de TV. Então, esse verbo aí, do jeito que se escreve, é o jeito que você fala, você não fala errado. Mas acontece de alguns outros verbos, não. Quando eu digo assim, assisto a TV ou assisto TV. Então, às vezes, a gente fala de uma forma e escreve de outra. Vejamos aqui, a escrita formal segue a prescrição da norma gramatical. Ela toma como referência os textos escritos adotados na escola, os que estão nos dicionários e nas gramáticas, resultado de muitos anos de consolidação do uso linguístico. Diferente do uso, dinâmico por natureza e propenso a variações, a norma da gramática tradicional sofre alterações muito vagarosas e é tomada como referência para os critérios de certo e errado quando se busca o escrever bem. Compare a posição de alguns gramáticos quanto à questão do certo e do errado na língua portuguesa. Então, vamos ver a opinião de gramático, cada um com a diferença de uma opinião diferente. É justamente para chegar a um conceito mais preciso de correção em cada idioma que os linguistas atuais vêm tentando estabelecer métodos que possibilitem a descrição minuciosa de suas variedades cultas, ou seja, na forma falada, seja na escrita. Sem investigações pacientes, sem métodos descritivos aperfeiçoados, nunca alcançaremos determinar o que, no domínio de nossa língua ou de uma área dela, é de emprego obrigatório, o que é facultativo, o que é tolerável, o que é grosseiro, o que é inadmissível, ou, em menos radicais, o que é e o que não é correto. Acredita-se que é exatamente o conhecimento das regras confrontadas com a situação real de uso que permitirá que o usuário faça suas escolhas para melhor desempenho linguístico, o qual se tem de ser eficiente, então tem também de ser socialmente adequado. O que ocorre é que uma proposição de certo e de errado, decida por palavra de autoridade e perpetuada por inércia, aliada de uma reflexão que tenha base na própria linguagem, não pode ser aceita como determinadora das decisões de uso. Na grande maioria dos casos, porém, o que existe é a possibilidade de escolha por parte do falante que de um ou de outro uso, cada qual com suas implicações socioculturais, com sua posição na hierarquia de valorização e com seus efeitos especiais de sentido, resultando dessa escolha a submissão do falante ao julgamento da adequação do seu enunciado à situação de uso. Nesse terreno, que é o da grande tensão entre o uso e norma prescritiva, o falante é inteiramente responsável por sua ação linguística, e assim ele deve sentir-se, e assim ele deve ser visto na sua comunidade linguística. A partir das posições apresentadas pelos gramáticos na página anterior, vamos abrir um debate sobre o que é certo e errado no uso da língua. Lembrem-se de que a língua é viva. Como você se posiciona diante disso? Por que será que falou que a língua é viva? O que isso quer dizer? Então, a língua é viva porque a língua ela muda, ela tem suas modificações de acordo com o tempo. Se você fizer uma pesquisa da origem da língua portuguesa, ela teve uma variação muito grande. Muitas palavras entraram em desusos, outras palavras surgiram
e também, ao mesmo tempo, alguma regra que no passado era considerado fora da norma padrão, hoje é adequada à norma padrão. Então, há essa mudança na língua, ela não é imutável, a língua ela é mutável, ela muda com o tempo, as regras mudam. Talvez o que nós consideramos hoje que está inadequado na nossa norma padrão, no futuro vai ser aceitável. Então, essas mudanças elas estão sempre acontecendo. Então, é por isso que diz que a língua é viva. Atenção para as posições diferentes. Para os gramáticos Celso Cunha e Linde Sintra, os critérios do valor estão contidos na gramática, que determina o uso que deve ser feito. Para a professora Maria Helena de Moura Neve, o usuário da língua é agente do processo. Ele faz as opções de uso. Bom, gente, então isso aí foi a opinião de alguns autores, de alguns gramáticos e de uma pessoa que não é gramática, que é a Maria Helena de Moura Neves. Ela tem uma posição diferente sobre Celso Cunha e Linde Sintra, quando eles dizem que a gramática, que o valor estão contidos na gramática, que determina o uso que deve ser feito. Já a Maria Helena não, ela disse que o usuário da língua é o agente do processo, quer dizer, que ele é que tem as escolhas dele. Ele fala do jeito que ele gosta de falar, que se sente bem. E vocês sabem que mesmo que nós temos uma norma padrão, nós vivemos dentro de uma comunidade, dentro de um grupo, e que o que é aceitável e o que é considerado aceitável como correto, não diria correto, não vou usar esse termo, mas o que é adequado, é aquela forma de falar que o grupo compreende. Porque tem umas formas verbais, uns verbos, umas pessoas de verbo, que nós no Brasil, por exemplo, não utilizamos, como, por exemplo, o vós. Esse vós a gente não utiliza no nosso país. É uma língua que no futuro esse pronome vai fazer parte da língua morta, porque ele não é usado. E não ficaria nem legal se nós fôssemos conversar com nossos amigos usando esse termo. Assim, o verbo da segunda pessoa do singular também. Você usa o verbo na terceira pessoa, mesmo usando o pronome tu. Eu usei neste momento você, que é um pronome de tratamento, que substitui o pronome tu. Porque a gente usa o verbo sempre na terceira pessoa do singular e não a segunda pessoa. E amanhã nós vamos analisar algumas regências verbais, levando em conta aspectos como o que se prescreve e o que se usa, usos adequados a diferentes padrões, a variações de sentido e o emprego de preposições. Dispondo dessa gama de possibilidades de uso e refletindo sobre os mecanismos linguísticos, você optará pelo padrão adequado à situação concreta. Então, a gente vai discutir, você vai ver que tem alguns verbos que não é muito usual para nós, que na nossa linguagem, na nossa forma de conversar, de falar, a gente não usa no nosso dia a dia. Tem alguns verbos, por exemplo, o verbo ir, que é o verbo vou, vai, é uma variação do verbo ir. Você não diz assim, a maioria de vocês não diz assim, vou ao banheiro. Vocês costumam dizer assim, vou no banheiro. Vou na casa de minha amiga. Você não diz vou à casa de minha amiga. Então, se fosse a norma padrão curta, seria vou à casa. Aí, no caso, a preposição que é pedido é o a, não o na. Não, o na é em. E esse verbo ir, ele não admite o na. Ele admite o ir. Então é isso, gente. Tem essas regrinhas, a gente precisa aprender, porque nós vamos precisar delas volta e meia, principalmente para fazer redação. E também porque no Enem ele não pede bem a gramática, mas ele pede muito variação linguística. E tem a variação linguística
que é regional, tem a variação linguística que é coloquial e tem a variação linguística que é padrão, norma padrão, que é aquela da gramática, aquela que é a que vocês costumam dizer que é a forma correta, mas que na verdade hoje não se admite usar essa forma correta. A gente diz o que é de acordo com a norma padrão. E é uma variedade linguística padrão, da norma padrão, uma variedade culta. E neste caso, no Enem eles podem perguntar, eles podem escrever uma frase e perguntar qual é o tipo de variedade linguística que tem aquela frase, se ela é regional, se ela é informal ou coloquial, se ela é padrão ou norma culta. Aí se você tem que saber a regra gramatical, porque se ela estiver de acordo com a norma culta, ela é uma norma culta. Agora, se ela tiver de uma forma coloquial, tipo assim, tá, fulano, eu vi fulano, é para você, aí você vai dizer que ela é coloquial. A gente fez isso, é coloquial, porque esse agente aí, apesar de não estar errada a concordância, mas esse termo agente é uma forma coloquial. Então, e não é errado, você está vendo que a questão coloquial não quer dizer que está certo ou errado. E é regional quando se fala de umas palavras que identificam uma determinada região. Alguém diz, eu não sei diferenciar o coloquial do regional, é fácil. O coloquial é aquele que você fala em todos os lugares que você mora. Qualquer lugar você usa, tipo pra, tá. Já o regional, ele identifica na hora. Você vê uma pessoa conversando, você sabe se ela é do Nordeste, se ela é do Sul. Então, pela forma de falar. Então, isso aí é o que nós chamamos de regional. Bom, gente, terminamos a aula de hoje. Eu dei uma pincelada aí na questão do Enem, que o que mais cai no Enem é essa questão de variedade linguística. E nós estamos estudando a variedade linguística culta, a padrão. Bom, tchau para vocês e bom dia.